Olá, olá, cordeirinhos negros. Sejam muito bem-vindos à Franga, este canal do YouTube, a Franga. Eu sou Gustavo Guiral e minha proposta aqui é a abertura de fato, mas de fato de um canal. Um canal é o quê? Um canal é uma escavação, é um é um meio de passar. Finalmente, canal é a passagem, uma passagem. E a franga seria a passagem do quê? Da literatura, por assim dizer, da melhor dizendo, da palavra. A palavra sem fel, a palavra dos mortos que deixaram suas palavras inscritas no tempo ocidental por uma ou outra razão que não cabe agora exatamente discutir. Vá lá. Mas é um meio apenas de passagem. Agora, há muitas maneiras de abordar a literatura, ou melhor, de enfrentar a literatura. E a primeira delas, evidentemente, é a nossa maneira burguesa de ler. Vocês sabem, na Idade Média havia livros, havia edições de livros a partir do trabalho de escribas, né, profissionais pagos que, de certa maneira, editavam livros, vendiam livros, mas era inconcebível que alguém se sentasse sozinho num quarto à noite para ler. Lia-se publicamente, seja para a família, que era um clã, seja para a aristocracia, para aristocratas, seja para conselheiros reais, enfim, lia-se. Lia-se publicamente. Nós não, nós fugimos de toda a perturbação, nós lemos silenciosamente, nós lemos solitariamente. Algumas vezes textos inconfessáveis, ou no mínimo, cuja sensação final, esta sim é mais ou menos inconfessável. Agora, para que a gente faz isso? Para que a gente acompanha, por exemplo, a gente quer saber a história da Ana. É uma personagem maravilhosa que nós acompanharemos aqui neste canal em breve. Vocês não percam. Já vai se inscrevendo. Depois eu digo isso, mas inscreva-se já, ative o sininho e não perca. Bom, mas como eu dizia, para que a gente quer saber a história da Ana? A gente não quer saber só a história da Ana, a gente quer saber, a gente vê novela, a gente vê filme, a gente vê série, a gente não perde uma fofoca, né? Chega lá a amiga e, não, você não sabe que aconteceu com fulana, você não conhece, você sequer viu, nunca viu a fulana. E você quer saber o que aconteceu com a fulana uma vez, e se souber uma vez, saberá tudo o que acontecerá a Ana até que alguém morra. Bem, e por que isto? E mais impressionante que isto, houve estudos dentro do século XIX, finalzinho, começo do XX, estudos a respeito da necessidade de sonho, não do sono, mas do sonho. As pessoas precisavam sonhar, se sim ou se não. Estipulou-se, sem uma certeza absoluta e categórica, mas estipulou-se quais seriam os momentos para identificar que uma pessoa está sonhando. Dois cientistas principalmente fizeram isso nos Estados Unidos, o William Deman e o Kleitman, né, no seu primeiro nome, Kleitman. Eles tinham a hipótese de que quando os movimentos oculares rápidos estavam acontecendo nos olhos da pessoa, porque ela estava sonhando. Eles fizeram uma série de testes e chegaram à conclusão de que isso era possível, pelo menos, era razoável que assim fosse. E eles, depois de descobrirem isso, passaram a perturbar as pessoas voluntariamente, que estavam as cobaias, que estavam dormindo. Durante este período eles despertavam as pessoas e proibiam elas de sonhar por alguns dias. E depois de alguns dias o resultado já era de certa maneira intolerável, tão intolerável que, porque nervosismo, estresse, essas coisas que psicólogos definem melhor, e eles chegaram à conclusão de que não valeria a pena ir adiante com esses testes, porque as pessoas não suportariam.
Depois, já no século XX, um francês, o Jeuve, fez um teste, já um teste mais avançado, já a partir dos recursos da neurociência, e ele fez o teste com gatos, cortando, ele paralisou, ele neutralizou a parte do cérebro dos gatos referente a sonhos, ao sonhar. E os gatos todos faleceram misteriosamente em 3 meses. Quer dizer, não é nem uma necessidade humana, parece, certo? Não é uma necessidade da experiência humana, mas talvez da experiência dos vivos, a ficção. Nós precisamos de ficção. Precisamos seriamente de doses de ficção. Talvez por isso a literatura tenha um papel fundamental e sempre terá. Literatura melhor ou pior, mais ou menos violenta, mas mais ou menos aguda, mais ou menos periclitante, acho que é esta a palavra. Mas enfim, nós precisamos desses momentos ao longo de todos os dias, não é de vez em quando não. Tá, mas há outras maneiras de abordar a literatura com outras finalidades. A teoria literária, por exemplo, enfrenta a literatura a fim de encontrar nela os seus mistérios, a fim de desvendar todas as suas entrelinhas, a fim de descobrir tudo o que deveria ter querido ter dito o escritor. Isto só seria possível a partir dos recursos, dos meios, dos mecanismos, das estratégias elaboradas pela própria teoria da literatura. A outra maneira de enfrentar a literatura é enquadrando-a em estratos históricos, em escolas literárias, para determinar o que os escritores poderiam ter escrito em determinado tempo, em determinado ano, em determinado espaço. Há outra maneira de abordar a literatura, e esta está muito presente já aqui no YouTube, está infestando o YouTube, e ainda bem, por pessoas interessantes, legais. Vocês acho que já conhecem, são os booktubers, e eles, a tarefa deles é mais ou menos propor uma resenha do livro, contar o resumo de como foi o livro, porque vocês são burgueses, vocês, portanto, consomem, e vocês vão à escola, e vocês precisam prestar concursos e prestar vestibulares, então vocês precisam de um resumo do livro, que é mais ou menos uma propaganda do livro, que evita ter spoiler, que evita isso, aquilo outro, mas que dá a vocês a vontade de ir à primeira livraria que aparecer pela frente, ou aquelas virtuais mesmo, e adquirir o livro para que vocês próprios tenham a própria experiência ao ler, mas já ajudados pelo primeiro impulso que já foi dado por esses resenhistas, tá? Eu aqui quero um outro tipo de abordagem, um outro tipo de enfrentamento, porque para mim, olha, veja, tudo isso que eu estou dizendo é perfeitamente legítimo e bem feito, tá bem? Mas a literatura não me importa tanto pelo enredo. O enredo é mais ou menos bobo, é mais ou menos dispensável, é mais ou menos... O que importa de fato nesses grandes livros que a gente conhece, que a gente admira, é a palavra. A palavra que importa ali é uma maneira como as palavras foram compostas, as palavras foram tensionadas, as palavras foram dispostas. E então, neste canal, na Franga, eu quero acompanhar com vocês a palavra a palavra. Vamos sofrer palavra a palavra, todas as palavras. Portanto, a gente tem que se limitar, pelo menos neste primeiro momento, a textos mais curtos.
como vamos fazer isso? Vocês não vão ler, eu sei, o texto só porque eu gostaria que vocês lessem comigo previamente. Então eu leio um texto e publico o texto sem legenda, porque não é possível por legenda, não consigo. Mas eu leio e o texto está disponível sempre na internet. Eu deixo o link. Vocês acompanham o texto ou sozinhos, silenciosamente, ou vocês me ouvem lendo e acompanham também o texto. No momento seguinte tem a live, para que aí sim a gente possa discutir o texto palavra a palavra e de ver, porque a questão é esta, é saber o que é, qual é a sua ferida que o texto, que a palavra cutuca, que a palavra fere, o que é que ofende o seu brilho com aquela palavra, porque se não tiver a ver com você, não é melhor não ler, porque saber que, por exemplo, a Clarice Lispector é divina, é maravilhosa, magnífica, estupenda, é sensacional, isso a gente já sabe, a gente não precisa passar mais horas, mais minutos, mais nenhum minuto sequer dizendo que ela é do caralho, porque ela é, mas eu quero saber, é contigo a conversa, não é com a Ana, a personagem, não é comigo, é com você, certo? Se não for, não vale a pena. Então eu quero que a Franga seja então este canal, este meio de passagem da palavra dos mortos, para que você consiga encontrar o seu ponto de desequilíbrio, encontrar suas zonas obscuras e chafurdar ali um pouco, porque a gente tanto precisa da ficção quanto precisa chafurdar mesmo, se lambuzar naquela lama que nós somos e que está por baixo de toda a edificação maravilhosa que nós fizemos de nós próprios. Claro, né, óbvio, este canal homenageia evidentemente a Clarice Lispector, e é claro que é ela, só podia ser ela, a primeira autora, a primeira escritora de quem nós falaremos. Se eu tivesse que eleger um único autor que mais me afetou, certamente seria a Clarice Lispector. Eu amo o Guimarães Rosa como um irmão de escrita, mas a Clarice me fez, de fato, sofrer fisicamente, mais de uma vez. Toda vez que eu resolvo, que eu tenho a péssima ideia de começar a ler meio parágrafo dela. A primeira vez que eu enfrentei, eu tive febres por semanas. Enfim, foi certo? Então, logo, apesar dela ser uma das melhores escritoras do planeta Terra e única, não tem Virgin Woolf, não tem ninguém que se compare a Clarice. A questão não é ela, né? A questão é o que em mim tem a ver com ela, que parte de mim ela toca para provocar todo esse caos. E é isto que nós veremos. Eu já adianto isso. O livro é Laços de Família. Vamos ler todos os contos do primeiro ao último, calmamente, desesperadamente, apaixonadamente. Agora, se você gostou, certo? Se você aprovou esta ideia geral, genérica e mal contada, mas a gente vai seguir e tudo vai ficando menos, talvez, obscuro ao longo do tempo. Bem, se você aprovou esta ideia, este projeto geral, deixe o seu like, por favor, pelo amor de Deus. Isto é fundamental para que o projeto viceje, que ele vá mais longe, que ele vá adiante, que ele prossiga e que ele... Certo? Ele é muito importante. Já deixou? Muito bem. Agora sim, obrigado, deixou, e portanto
inscreva-se no canal. Porque você vai se inscrever, porque você precisa ter lido previamente, ou pelo menos ouvido previamente o conto, para que você possa acompanhar a live, certo? Então você precisa ser notificado. Para ser notificado, você precisa deixar a sua inscrição e ativar lá o sininho, coisas que eu sei que vocês sabem melhor do que eu, e que não fazem e que acabam perdendo coisas bem interessantes, bem legais por conta disso. Então deixe lá a sua inscrição, o seu sininho. Você poderá então ser notificado logo que aparecer o vídeo da leitura do primeiro conto. E você vai ser notificado também, principalmente, o mais importante, a respeito da live. Por que você deve, ser notificado logo que a live sai? Porque tem sorteios. E vocês já estão fodidos mesmo, né? E vão ficar mais fodidos ainda, vão ficar tudo na merda, mas pelo menos sorteios vocês não querem perder, não percam. Então é isto, vejo vocês em breve e a Clarice que nos assombre. Até lá. Aquele abraço.